tua santa unção quebranta minha alma, o meu coração. Diante do altar, preciso me humilhar pra me purificar, ser somente teu. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção
daí ele falha, tá? Para desligar, é só apertar aqui, ó. Embaixo. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. O salmista disse assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu pedir para você, você está alegre aqui? Eu também estou muito alegre. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, nós estamos na casa do Pai, certo? E quando a gente está na casa do Pai, a gente está alegre, feliz, vibrante, à vontade. Não é verdade? Segundo, nós estamos enriquecendo o nosso conhecimento espiritual através da pregação do pastor Pedro, falando sobre Apocalipse. É um tema que traz bastante polêmica, mas é um tema que nós precisamos ficar muito a par, muito conhecedor. Nós precisamos se aprofundar cada dia, cada momento mais e mais nesse assunto. O salmista também diz, lá em Salmos capítulo 23, verso 1, diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, se o Senhor é o meu pastor, e eu sou uma ovelha, e você é uma ovelha desse pastoreio, querido, nada vai te faltar. Amém? Baseado nesse texto, eu quero convidar os irmãos para a gente cantar uma música que diz assim, ó: meu pastor, cante de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, pois você está na casa do Pai. Contigo eu andei em segurança, de mim afasta todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, Pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. pois sei que onde quer que eu vou, a bondade me seguirá. Onde for, a bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Tá bonito. Vamos cantar em pé? Vamos nos unir agora então num lindo coral. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, a bondade me seguirá. Onde for, a bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu Pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte,
bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém. Amém. Agora eu convido os irmãos a nós louvar a Deus com o hino Toma o Meu Coração. Tá muito bonito, irmãos. Nós estamos aqui nos unindo e fazendo um lindo coral. Essa música ela é bem conhecida. Se nós cantamos bonito a primeira, eu tenho certeza que a segunda vai ser melhor ainda. Amém? Amém. Que nós possamos cantar com o coração, de fato. E que Ele possa tomar esse nosso coração. Esse Deus ele é capaz de fazer isso essa noite. Talvez seu coração esteja quebrantado. Esse Deus, o qual está aqui, Ele é capaz de fazer uma operação em você. Tirar esse coração quebrantado. Tirar esse coração de pedra. E colocar um coração novo em você. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Bem forte. Toma o meu coração e toda a minha Coloca a sua mão no coração e declare: eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Ei, esse Deus é tremendo. Que Ele possa tirar esse nosso coração. Que nós possamos ter um coração mais semelhante ao de Deus. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Bem forte. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração
o teu querer. Amém. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos trouxe essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. E obrigado também por tudo que Tu ainda fará por nós, Senhor. Pai, rogamos uma bênção sobre esta igreja, que o Teu Espírito Santo, Senhor, assim como foi no dia de Pentecostes, Ele possa estar inundando e enchendo os nossos corações. Amém. Pai querido, livra-nos de todo o mal. Ouve, Senhor, o pedido que se encontra no coração de cada pessoa. Une a minha fé, Senhor, com a fé de cada um. E atende, Senhor, conforme a Tua vontade. Esteja com cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Olha aí, muito bem. Vamos de presente, sim ou não? Sim. Quem aqui quer ganhar um presente essa noite? Todo mundo, ó. Coisa boa. Pois é, muito simples. É bem simples. No começo, ali quando você entrou, você ganhou um papelzinho. Algumas pessoas ganharam um papelzinho, né? E canetas. Dê uma olhada se a sua caneta é essa daqui, ó. Branca ou amarela, ou essa azul aqui da Clínica Adventista de Porto Alegre, ou essa vermelha que tem o nome Mais Oração. Para você identificar bem, tem um adesivo, Novo Tempo. Aquelas pessoas que encontraram essa caneta aqui, pode vir aqui à frente, você já vai ganhar o presente. Quem é? Aqui? Pode vir, minha irmã. Tem mais aqui? Opa, tem ali também? Pode vir. Isso. Pode vir aqui, pode escolher. Nosso amigo aqui também. Beleza. Então deixa eu... Ok. Pode vir aqui. Beleza, está aqui a canetinha. Está aqui também. Pronto. Opa, maravilha. Pode escolher aqui o presente que vocês acham melhor. Tá certo? Qual que vocês querem? Tem uma Bíblia, tem vários livros aqui. E vocês podem ficar à vontade com os presentes de vocês. Ó. Maravilha, muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Espero que vocês gostem da leitura desses livros. Amanhã temos mais e que Deus ele continue nos abençoando nessa noite. Amém? Amém. Uma boa noite a todos, que belo louvor, maravilhoso momento que estamos passando aqui juntos. E não diferente das outras noites, mas continuando ou dando continuidade aos nossos momentos de oração. Nós temos aqui neste momento, à nossa frente, as duas arcas. Você que tem o seu pedido, você que recebeu um papelzinho escrito o seu pedido de oração, e que você escreveu ele, você pode nesse momento estar trazendo aqui à frente e colocando em uma das arcas. Nós estaremos esperando que todos que fizeram o seu pedido, que anotaram, pode estar trazendo nesse momento. E logo após, nós estaremos juntos fazendo uma oração e intercedendo pelos pedidos que nós realizamos aqui nessa noite. Quem ainda tiver seu pedido, pode estar trazendo à frente.
não fique acanhado. Você está em casa, sinta-se à vontade. E nós estaremos intercedendo, pois sabemos que Deus ouve os nossos pedidos, ouve as nossas orações. E que conforme a vontade dEle, esses pedidos sejam atendidos. Que sejam para nosso melhor, que sejam para nosso crescimento, nossa aproximação para com nosso Deus. Alguém ainda está? Tem gente trazendo. Mesmo que nós estejamos fazendo oração, se você ainda está fazendo o seu pedido, você pode trazer à frente da mesma forma. Não há problema nisso, ok? Eu gostaria de convidar você agora, nesse momento, quem puder, juntos, está se colocando de joelhos e nós estamos intercedendo pelos nossos pedidos e pelas nossas orações nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, primeiramente nós te agradecemos, assim como já foi orado e citado aqui, por esse momento que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, de estarmos debaixo das tuas mãos, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Em esse momento um pedido especial temos a te fazer. Esses pedidos, esses agradecimentos, essas solicitações colocadas, depositadas aqui dentro da arca, como um simbolismo de estarmos depositando nas tuas mãos os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos desejos. E o Senhor, sabemos que irá lê-los, sabemos que irá compreendê-los, e que a sua resposta seja para o nosso bem, que nós venhamos a aceitar, independente de qual for a resposta que vamos receber, nós tenhamos a absoluta certeza que ela é para o nosso melhor, que ela é para o nosso crescimento, que ela é para a nossa aproximação contigo, que ela, acima de tudo, venha a ser para nos auxiliar nessa caminhada rumo à Canaã Celestial, esse lar que o Senhor preparou e que vimos ontem, e que o Senhor está organizando tudo para nós. Esses pedidos, conforme o teu desejo, que eles sejam atendidos. Nós queremos te pedir isso, nós te rogamos isso, em nome de Jesus. Amém. Dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel,
rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, para trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida para salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. Boa noite a todos, que bom que você está aqui, mais uma noite, que bom estarmos juntos. É dia um pouquinho de frio, né? Estranhei um pouco, o dia fez bastante calor, agora deu uma esfriadinha, a gente vai acostumando com esse tempo, mas que bom que você escolheu estar aqui a despeito desse friozinho. Talvez já estão acostumados, né? Mas que bom. E estamos muito felizes por mais essa noite, mais esse dia. Mas hoje está aqui o pastor Rafael conosco. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor Rafael. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas ontem eu fiquei muito triste. E eu vou aproveitar aqui e eu vou falar para vocês. Eu preciso falar, sou bem claro assim e transparente. Fiquei muito triste. Sabe por quê? Porque me reconheceram aí. Alguns estão dizendo que eu sou parecido com o ator Jim Carrey. Ah, você deu risada é porque você também, né? Alguns tiveram coragem de falar, né? Outros não, né? Mas não tem problema não, estou brincando. A gente não liga não. Eu já me acostumei, porque eu já fui reconhecido em alguns lugares. Quando você fala assim, poxa, o pastor é igual. Aí você olha, é verdade. Mas quando do nada, um dia eu estava no mercado, lá em Maringá, no Paraná. Estava no mercado, eu e a esposa andando, a esposa foi numa gôndola lá pegar uma outra coisa. E aí eu estava assim, daqui a pouco passou uma mulher assim, ficou olhando. Eu falei, opa, eu sou casado, eu já fui atrás da minha esposa, com o carrinho. E ela me seguiu, foi atrás. E eu encostei da minha esposa, já peguei aqui, né? E aí ela passou olhando, e aí ela voltou, falou, olha, eu não tive como resistir. Posso fazer uma pergunta? Passa. Você é muito parecido com o Jim Carrey. Alguém já falou isso para você? Eu falei sim, já. Já fui reconhecido no Paraguai. Estava lá no Paraguai. De repente um paraguaio olhou para mim e disse, Jim Carrey. Jim Carrey já chamou uma turma assim. E aí começou. Uma vez uma irmã falou, pastor, você tem que parar com esse negócio aí dos jovens te chamar de pastor Jim.
Eu falei, por quê, irmã? Isso é uma falta de respeito, ela falava. Eu falei, não, eu acho que não. Eu acho que é uma liberdade, né? Uma brincadeira que tem essa liberdade para brincar. Eu não vejo isso como uma maldade. Claro, não tem problema aí você me chamar de Pastor Jim, né? Alguns me chamam lá no Paraná, Santa Catarina, era Pastor Jim, me chamavam de Pastor Jim. Mas não tem problema. Mas claro, eu não quero ser conhecido como Pastor Jim Carrey. Você pode me chamar, mas eu quero ser conhecido como homem de Deus, amém? Então não tem problema. Ah, não foi você, eu achei que era você. Um dia eu trago a máscara aí para vocês. Mas é legal assim esse momento de vocês estarem até nos procurando assim para brincar. Isso a gente sente muito bem, tá? Mas não tem problema aí. Mas queridos, nesta noite a gente está construindo alguns alicerces. Nós vimos no domingo que Deus está no controle da tua vida, da história deste mundo. Ontem a gente viu algo maravilhoso, que é Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de nós. E hoje a gente vai formar uma outra base. Aí amanhã, que é quarta-feira, quinta-feira e até sexta, eu tenho algumas verdades picantes para dizer para você. O nosso compromisso aqui é de dizer a verdade, mesmo que doa, mesmo que num primeiro momento mas está na palavra de Deus, eu não posso esconder nada. Então, hoje é uma outra base, e amanhã nós vamos ver alguns assuntos que eu chamo de assuntos picantes do livro do Apocalipse, tá bom? Que está na palavra de Deus. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Apocalipse, capítulo 12, ok? Eu não sei se você colocou o seu pedido aqui, mas se não colocou, coloque, de repente no final, escreva aí, coloque no final. Eu já vi, queridos, vários milagres acontecendo, curas, restaurações, alguns pedem pedidos inusitados. Tem gente que já pediu o namorado aqui, já teve, amém? E hoje, um menino que eu fiz lá em Sapucaia, semana retrasada, ele me mandou uma mensagem: pastor, a minha esposa colocou lá que ela queria um iPhone, porque ela precisa trabalha aí com as redes sociais, e ela estava com um telefone ruim, e ela queria um iPhone, e ela colocou o pedido lá, e hoje ele me mandou mensagem, depois eu posso mostrar, mandou até o vídeo do iPhone novo que ela ganhou, amém? Ela ganhou num sorteio, e ele estava muito feliz, falou: oi pastor, e tal, não foi até sábado, mas agora eu já recebi. Parece simples, parece loucura, mas você precisa expressar o que você precisa, para Deus saber. Não é só, me ajuda com a minha família. Não, o que você quer com a sua família? O que você quer com o seu esposo? Com a sua esposa? Você quer o quê? Especifique, coloque aqui. Claro que Deus sabe, mas Ele quer ouvir você, Ele quer saber o seu desejo. Então coloca aí. Não estou dizendo para você só colocar aspecto material aqui também, pode colocar, é a sua necessidade, tá? Então coloca que eu tenho certeza que Deus vai atender. E durante essa semana a gente tem falado aí desse contraste, né? Que nós estamos inseridos entre a alegria e o choro, todos nós estamos inseridos nesse contraste. Sabe, eu gosto muito de jogar bola. Tive um tempo que eu joguei profissionalmente dos 15 aos 18 anos, num time lá de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Mas depois que eu parei, eu brincava assim na minha cidade, eu jogava na seleção da minha cidade, e lá tinha um triangular que eles chamavam de final de ano, que era para fazer uma comemoração, e a gente jogava na cidade vizinha, que tinha uma rivalidade muito grande, jogávamos em casa, e a terceira eles sorteavam para ver que lugar que ia ser. Naquele ano nós jogamos em casa, ganhamos, fomos jogar lá na cidade vizinha, perdemos, e aí foi sorteado, a grande final foi na nossa cidade, e havia uma rivalidade muito grande, envolvia toda a cidade, e reportagem e tal, tudo, uma coisa assim, e mexia com a cidade.
E eu lembro que nós estávamos ganhando o jogo, e de repente eu driblei um rapaz, e ele me deu no meio. Quem joga futebol sabe quando dá no meio, né? É que fez a falta. E ele me derrubou, eu estava no chão, só que antes de eu levantar, ele olhou para mim e disse assim, eu no chão, olha, próxima vez que você vir para cima de mim, eu vou te dar um murro na cara. E eu não sabia que ele era um homem de palavra. E veio a próxima bola, eu cortei ele, saí de frente com o goleiro, eu cortei o goleiro fez pênalti. Eu não era o batedor oficial, o nosso centroavante ali ia bater, eu estava à beira da área ali para amarrar ali minha chuteira e levantar o meu meião, estava todo mundo ali, todo o time ali preparado para bater, e estava preparado ali para bater, e eu abaixei assim, amarrei a chuteira e levantei o meu meião. A hora que eu levantei, alguém cutucou aqui atrás. A hora que eu virei, eu levei um soco na cara. Era aquele rapaz de palavra. E eu não gostava muito de briga, mas naquele momento, a hora que eu levei a mão assim, eu tentei dar um chute nele, não consegui, só que ele foi esperto. Ele viu que estava todo mundo para bater o pênalti, ele veio para trás assim, correndo. Ele veio correndo, e estava todo mundo para cá. Só que ele não sabia que o meu melhor amigo era o goleiro que estava do outro lado. Estava com uma chuteira de 6 travas de alumínio. E ele olhou, viu o rapaz correndo. O melhor amigo dele com a mão no olho. Ele não pensou 2 vezes. Ele deu um corridão assim, e deu uma voadora nas costas dele, ele caiu no chão. E a hora que todo mundo viu, dos jogadores ali, viu que eu estava com a mão, eu não precisei nem falar. Já foram para cima dele. E ele ficou aqui no alambrado, os jogadores batendo nele e a torcida também batendo nele. E naquele momento eu fiquei feliz. Sabia? Fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Não encostei um dedo nele, fiquei com o olho roxo, mas eu fiquei feliz, feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu tinha alguns amigos que estavam dispostos a entrar numa briga por causa de mim. E eu olhei assim e falei, olha que legal. Claro que alguns já gostavam de briga naturalmente, né? Pagava para entrar numa briga. E eu fiquei ali pensando, eu tenho alguns amigos que estão dispostos a entrar numa briga por causa de mim. E eu não sei se você sabia, mas tem alguém que esteve disposto a entrar numa briga celestial, universal, por causa de você. Amém por isso? E nesta noite nós vamos ver o tema central do livro do Apocalipse. Ontem nós vimos o personagem principal, o protagonista, o herói, Jesus, o Cordeiro. Hoje nós vamos ver o tema central do livro do Apocalipse, que é o tema do grande conflito entre o bem e o mal. Então você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Apocalipse. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós já vamos ler Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Todos estão com a sua Bíblia? Sim? Tem alguém sem Bíblia aí? Alguém sem Bíblia? Não? Maravilha. Então deixa a sua Bíblia aberta. Mas olha que interessante, nós já vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Olha que interessante, a estrutura do livro do Apocalipse. Esse Kennedy Strand, ele foi pioneiro no estudo da forma do Apocalipse desde 1950. Ele enxergou o quiasma e ele dividiu o livro em 2 partes. O que é quiasma? É igual ao lanche, tem o pão e o pão, e aí vai juntando, ele faz a relação, primeira parte, segunda parte, e aí você vai ver isso muito no livro do Apocalipse, e no livro inteiro há essa divisão quiástica. A primeira parte do livro é essencialmente histórica, e enquanto que a segunda ela é escatológica. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 6, 10 diz assim, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta, é uma indagação, e levanta uma exclamação ou uma dúvida, e aí a segunda parte do livro do Apocalipse é como se fosse uma resposta da primeira parte. Você vai fazer essa relação, ó, verdadeiros e justos são os seus, de Deus, juízos, pois vingou o sangue dos seus servos.
Então levanta uma pergunta, levanta uma promessa, e você vai ver na segunda parte do livro do Apocalipse a resposta a essa pergunta e o cumprimento dessa promessa. E ele dividiu, olha que interessante, a estrutura do livro do Apocalipse. Ele dividiu ali prólogo, a igreja na terra, as 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, o clímax, o milênio, a igreja no céu e o epílogo. Olha que interessante, o que é o prólogo? É a forma teológica de dizer introdução, é uma introdução. Então, primeira parte é uma introdução, e o que é o epílogo? É uma conclusão, é uma forma teológica de dizer conclusão. Então veja, aqui tem uma introdução, depois no final do livro do Apocalipse ali tem uma conclusão. Aí você pega a igreja na terra, na primeira parte, e na segunda parte a igreja no céu. Você pega os 7 selos, aí tem o milênio, aí tem as 7 trombetas e as 7 pragas. E no centro do livro, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. E olha que interessante, essa é a mesma, quase a mesma coisa, eu gosto dessa daqui, olha que interessante. Está vendo ali o prólogo e o epílogo, mesma coisa, mas é as promessas ao vencedor, e aí tem as promessas ao vencedor cumpridas. Aí tem o trabalho de Deus pela salvação do homem, tem o trabalho pela salvação finalizado. A ira divina misturada com misericórdia, a ira divina misturada sem misericórdia. E aí na primeira parte tem a comissão para João profetizar, e aí na segunda parte tem a comissão para a igreja proclamar, profetizar. E no centro, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, está o centro do livro. E é o clímax central do livro do Apocalipse, que descreve o grande conflito entre o bem e o mal. Isso que nós vamos estudar nesta noite. Só que, peraí, só um detalhe, antes de nós começarmos a ler. Você vai perceber no capítulo 12, que parece que o autor, ele fala do céu, daqui a pouco ele fala do conflito na terra, daqui a pouco ele sobe no céu, daqui a pouco ele desce para a terra, e é isso mesmo. Ele não faz uma sequência cronológica, não. Ele vai descrevendo o simbolismo ali, e uma hora você vai entender falando do conflito, do grande conflito que iniciou no céu. Daqui a pouco você vai ver ele vindo para a terra, daqui a pouco ele volta de novo para o céu. Então, é a forma que o autor, para chamar a nossa atenção, ok? Então vamos lá, olha que interessante isso aqui também, que seria a mesma coisa, ele divide a estrutura do livro do Apocalipse, terra, céu e nova terra, e no meio o juízo aqui, a presença, a inauguração, intercessão, vindicação, cessação e a presença também. E ele divide também em 7 partes, né? Em 7 partes, o centro do candeeiro, do candelabro, é representado no capítulo 11 aí também, entrando e dando introdução a esse conflito entre o bem e o mal, ok? Então vamos lá, o verso 1 até o verso 6, mas antes, feche os seus olhos, curve a sua fronte, para nós orarmos pedindo a bênção de Deus neste momento. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui mais uma noite, estamos aqui para ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração, mais uma vez através da Tua palavra, que mais uma vez na história da Tua igreja, a Tua palavra ela seja viva, eficaz e transformadora na vida do Teu povo, ó Pai. Aqui está a Tua palavra aberta, nesse capítulo importante do livro do Apocalipse. Então faça-nos compreender que estamos diante do bem e do mal, desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Abra nossa mente e o nosso coração para entendermos isso. Te pedimos essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, rogamos por Jesus. Amém e amém. O verso 1 até o verso 6 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Mulher, no livro do Apocalipse, representa igreja. Mulher é igual igreja. Vestida de sol. Amanhã a gente vai ver o que simboliza isso. Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então uma mulher descrita com dores de parto, que estava pronto para dar à luz.
é a igreja, que estava pronto para dar à luz ao Filho Jesus. E aí o verso 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que representam os anjos, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher da igreja, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja, aqui há um conflito entre a mulher, que representa a igreja, e naquela época Israel, e o dragão, Satanás. Veja, Jesus estava a ponto de nascer do povo de Israel, da mulher, da igreja, e Satanás estava para devorá-lo, para destruir, para matar Jesus, e ele tentou fazer isso, mas não conseguiu. Então esse conflito que se iniciou no céu, se estendeu para cá, para a terra, e vai se intensificar nos últimos dias da história deste mundo. Então, mas começa descrevendo esse conflito aqui na terra, quando Cristo esteve aqui esta terra, no seu ministério. E veja, no capítulo 12, agora no verso 7, você vai ver ali o menino Jesus, Miguel, contra o dragão. Diz assim: e houve peleja no céu. Então ele sai da terra, agora vai para o céu. E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí você vê ali, você pode fazer essa relação com o verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte. Então ele foi expulso com a terça parte para a terra, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então perceba, esse conflito se iniciou lá no céu, houve uma rebelião lá no céu, e nós conhecemos a história. Satanás, ele queria estar no lugar de Deus, ele reivindicou, dizendo que o caráter de Deus, contestando o caráter de Deus, e dizendo principalmente que a palavra de Deus, a lei de Deus, não dava para ser seguida. Então, ele se rebelou lá no céu, e houve esse conflito, essa guerra, essa peleja, e ele foi expulso para esta terra. Então, esse conflito que se iniciou no céu, se estendeu para esta terra, e nós percebemos através da palavra, foi a mulher Israel contra o dragão, depois Jesus contra o dragão, e agora vai se estender para os últimos dias da história deste mundo. Então, querendo ou não, você está incluído e dentro desse grande conflito, que entre a mulher, a descendência, e o dragão. E aí, se você for no capítulo 12, aí, o verso 13 agora, diz assim, olha que interessante: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu quem? A mulher, que dera à luz ao filho varão. E foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, através da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E o verso 17: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então perceba, queridos, esse resumo do capítulo 12 fala dessa descrição da origem do pecado, do início do conflito, do ataque de Satanás a Jesus, dele tentando matar Jesus, tudo resumido aqui. E agora fala da perseguição de Satanás, do dragão, contra a igreja, contra a descendência, contra aqueles que querem ser fiéis a Deus. Então, um conflito, e grave isso no seu coração, um conflito que se iniciou no céu, se estendeu para aqui, para esta terra, e envolveu a todos, e vai ficar mais intenso para os últimos dias da história deste mundo, os dias que nós vivemos. Então, nesse grande conflito entre o bem e o mal, há essa peleja. E veja esse texto que interessante, olha que interessante. Como parte da campanha de Lúcifer contra Cristo, ele prometia um novo e melhor governo, no qual todos seriam livres em relação à lei de Deus. Então a campanha de Lúcifer lá no céu foi: olha, não, vocês vão ser livres em relação à lei de Deus. Afirmava que a lei de Deus requeriria submissão e obediência servil, e que se ele submetesse a isso, estaria sendo despojado de sua honra. Estava questionando a palavra, a ordem de Deus, a lei de Deus. Assim, ele iniciou uma rebelião, um conflito que voltava contra a imutável lei de Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, você tem que andar por esse caminho. E aí o dragão, a serpente, diz assim: não, não é bem assim. Você pode andar por esse. Mas a palavra de Deus diz: não, tem que andar por esse. E olha esse outro texto que interessante também. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus, enganando os homens e levando assim a transgredir a lei de Deus. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final, prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. E eu não sei se você já ouviu, mas alguns dizem assim: não, peraí, hoje nós vivemos um tempo da graça, não do tempo da lei. A lei era do Antigo Testamento, agora nós vivemos no Novo Testamento, da nova aliança, porque Jesus morreu. Tá bom, vamos pensar em algumas coisas. Vamos pensar que Jesus, na sua morte, aboliu o Antigo Testamento. Mas se você for olhar, grande parte do Novo Testamento são citações do Antigo Testamento. Quase que 70% do Novo Testamento são citações do Antigo Testamento. O próprio livro do Apocalipse, quase que 80% deles são citações do Antigo, são referências do Antigo Testamento. Mas vamos pensar, beleza, Jesus aboliu a lei, mas qual que é a função da lei? Eu não sei quantos se lembram, mas eu assisti os revives do Borbulhon. Eu era pequenininho, e eu lembro ele trazendo um espelho e falando assim: ó, essa é a lei. Aí ele pegava um carvão, ele passava assim no rosto, e ele dizia assim: olha, a lei não pode tirar o seu pecado, a sua mancha. E ele passava o espelho e borrava mais. A lei é para mostrar que você está com o pecado, mostrar que você é pecador. E aí ele pegava a água: só Jesus pode tirar os seus pecados. Para mim ficou claro a função da lei. A lei não tem a função de nos salvar, de nos perdoar. A função da lei é mostrar que somos o quê? Pecadores. Então vamos lá, a lei me mostrou, eu sou pecador. Espera aí, a lei não pode me perdoar, não pode me limpar. Quem que pode? Jesus. Eu vou até Jesus, Ele me perdoa, Ele me limpa, Ele me restaura, Ele perdoa os meus pecados. Mas Ele diz assim: vai lá e obedece os meus mandamentos, guarda a minha lei. E aí você vai na lei, a lei te mostra: não, eu sou pecador, mas a lei não pode me perdoar, eu tenho que ir até Jesus, eu vou até Jesus. E aí Jesus fala assim: eu te perdoei, está restaurado em Cristo, mas guarda os meus mandamentos, guarda as minhas leis. E aí você vai na lei de novo, e a lei te mostra que você é pecador, e fica nesse ciclo, porque a lei é um aio que te conduz a Cristo, Agora vamos pensar, a lei foi abolida, ok? Pecador eu? Mostra que eu sou pecador. Eu não sou pecador.
Pecador eu? Não tem lei? Eu não sou pecador. Por que eu preciso de Salvador? Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso do Cordeiro? Entende? É o grande conflito que se iniciou, se estendeu para essa terra e vai se intensificar nos últimos dias da história deste mundo. Satanás não mudou a estratégia. Aliás, ele mudou. Num primeiro momento, quando ele veio para esta terra, ele tentou enganar, seduzir, ludibriar. Mas nos últimos dias da história deste mundo, ele vai obrigar. Ele vai obrigar. E amanhã nós vamos ver isso. Então perceba, esse grande conflito entre o bem e o mal se estendeu para esta terra. E olha que interessante. Existe um sistema organizado por Satanás para te enganar. Não é teoria da conspiração, não. Mas, por exemplo, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Com as suas funções respectivas, cada um com a sua função. Vai ter uma trindade satânica nos últimos dias da história deste mundo. E devido ao tempo a gente não dá para trabalhar tudo, mas perceba, o Deus Pai, ele tem um trono. O dragão tem também um trono. O trono de Deus está no céu. O do dragão é visto no céu. Ele dá poder a Cristo. Ele dá poder à besta. Nós vamos ver amanhã. Ele é adorado. O dragão também é adorado. Ele vive e reina para sempre. Ele é destruído para sempre. E aí há essa relação com Cristo também. Cristo e a besta do mar. Sobe da terra para ministrar, sobe do mar para perseguir. Miguel, quem é como Deus, quem é semelhante à besta. E também a trindade, essa comparação com o Espírito Santo também, que é a outra besta, a segunda besta. O Espírito Santo recebe a autoridade de Cristo. Ele recebe a autoridade da besta. Faz grandes sinais. Desce fogo no Pentecoste. Faz descer fogo do céu. Dá fôlego de vida. Dá vida à imagem da besta. Sela a fronte. Aplica uma marca na mão e na fronte. Queridos, é um sistema organizado pelo demônio para tentar nos enganar. Referente à ordem de Deus. Referente à lei de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu tenho aí alguns filhos, 2 filhos, né, como eu falei para vocês. Tenho 2 filhos. E eu não sei se você já ouviu falar. Mas os filhos, às vezes a gente vai chamar ou repreendê-los. Eles dizem assim: ah, mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Já ouviu isso ou não? E eu dizia sempre para eles o seguinte: tudo tem a ver com tudo. Se eu entendo que eu estou diante do grande conflito que se iniciou no céu, se estendeu aqui para essa terra e vai se intensificar nos últimos dias da história deste mundo, tudo tem a ver com tudo. Todos os meus atos, as minhas ações, o que eu como, o que eu bebo, o que eu assisto, o que eu toco, tudo tem a ver com tudo. Porque eu estou diante do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, que se iniciou no céu, para te enganar, para te seduzir, para te levar e ludibriar, ao ponto que vai ter uma trindade satânica para lhe enganar. Mas não é só lhe enganar, é para te obrigar a servir, a adorar a besta e a sua imagem. A gente tem falado, o Cordeiro, ele vem com amor, ele está cuidando de você, no passado, presente e futuro, ele vai mudar a história, ele vai mudar a estrutura do universo por causa de você, e ele te oferece o amor, te oferece o sacrifício, e diz: vem para Jesus, vem para Jesus. Só que o problema do amor de Deus é que ele pode ser rejeitado, você pode menosprezar, você pode dizer não. Mas ao contrário do demônio, do Satanás, ele força, ele obriga, ele vem para matar, roubar e destruir. É por isso que nesse grande conflito, ele está desesperado para nos enganar. E a própria palavra de Deus diz que ele é o sedutor de todo mundo. Ele é o sedutor de todo mundo. Eu lembro de uma psicóloga uma vez na Novo Tempo. Alguém conhece a Novo Tempo aqui? A TV, a rádio? Ok. Eu lembro há muito tempo, eu vi ela falando sobre as gerações, e ela fez uma pesquisa, um acompanhamento de algumas gerações, e ela falava de uma geração de juvenis
que leram bastante livros do Harry Potter. E ela trabalhou algumas questões, e ela falava que essa geração que leu todos os livros de Harry Potter, ou alguns deles, eles foram preparados para assistir a saga Crepúsculo. Eles eram juvenis, na época depois eles se tornaram adolescentes, e depois eles consumiram os 50 tons de cinzas, que já eram adultos. E ela trabalhava dizendo que isso não foi à toa. Tem um sistema organizado pelo demônio para tentar enganar, ludibriar e desviar uma geração inteira. Não é uma coisinha simples por acaso, ou não é uma teoria de conspiração, ou de mensagem subliminar contra a Disney, contra isso, não é nada disso. É a gente entender que estamos diante do grande conflito entre o bem e o mal, e nós somos a disputa. Cristo, o Cordeiro, quer a nossa adoração, mas Satanás, o demônio, ele também quer a sua adoração. E ele vai juntar alguns comparsas que nós vamos ver amanhã, para tentar te enganar, te seduzir. E você vai perceber que os grandes enganos, ele gira em torno de um falso dia de adoração, uma falsa marca e um falso culto. E amanhã nós vamos ver isso no capítulo 13. No capítulo 13. Mas veja, queridos, vocês percebem nesse grande conflito que se iniciou no céu, se estendeu para esta terra e vai se intensificar nos últimos dias da história deste mundo? Parece, num primeiro momento, desesperador, porque, poxa, saber que Satanás está tentando, de alguma forma, até de repente a gente vai aí na rua meio com medo. Não. Perceba que no capítulo 12, verso 11, ele está literalmente no centro do livro do Apocalipse. Se você contar, dizem os numerólogos da Bíblia, é igual às estrelas de ontem, eu não contei. Se você quiser contar, você conta. Mas eles dizem que antes desse texto do capítulo 12, verso 11, tem uma quantidade de letras antes, e depois tem a mesma quantidade. Então, eles dizem que literalmente, Apocalipse capítulo 12, o verso 11 está no centro do livro do Apocalipse, e eu creio nisso. Eu acredito que esse seja o centro do livro, esse verso. Eu creio nisso, porque sabe o que diz? Capítulo 12, o verso 11, é o meu texto preferido. Diz assim: eles quem? Nós. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então, nesse grande conflito entre o bem e o mal, os vencedores são aqueles que colocaram a sua vida nas mãos do Cordeiro. Entenderam que são vencedores, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Você é um vencedor, amém por isso? Glória a Deus por isso. Não deixa ninguém falar ao contrário, dizer para você que você é um perdedor, que você não presta para nada. Não, você é um vencedor, mas não porque você é bonito, não porque você é feio, não porque você tem dinheiro, você tem status. Não, você é vencedor por causa do sangue do Cordeiro. É Ele que nos torna vencedores, amém? Glória a Deus por isso. Somos vencedores nesse grande conflito entre o bem e o mal. Nós somos vencedores por causa do sangue do Cordeiro. E você vai ver essa descrição que foi expulso, logo depois que foi expulso. O verso 11 diz: eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
porque ele sabe quando Cristo morreu na cruz, as suas chances de vitória foram exterminadas, porque o Cordeiro conseguiu a vitória. É por isso que logo após ele ser expulso, eles pois o venceram por causa do Cordeiro. O Cordeiro foi morto na cruz para nos dar a vitória, e Satanás percebeu isso, e ele está furioso, e ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Mas quando nós estamos ao lado do Cordeiro, nós nos tornamos vitoriosos. Só que se você ficar do lado do demônio, você vai ser um derrotado. É por isso que durante essa semana estou tentando dizer: ou você escolhe o Cordeiro, ou você escolhe o dragão. Mas quem vai escolher o dragão, pastor? É simples. Quando você não escolhe o Cordeiro, você já está escolhendo o dragão. Por isso essa insistência de todas as noites você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Essa insistência, porque nós precisamos constantemente entregar a nossa vida e saber que somos vitoriosos por causa do sangue do Cordeiro. Você é um vencedor, e saia daqui sabendo disso. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, ela é extraordinária. Você começa a perceber algumas coisas. Você vai perceber que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, há uma descrição do ministério terrestre de Jesus Cristo, e a sua morte e a sua ressurreição. Após a morte e a ressurreição de Cristo, nós não sabemos. Nós sabemos através do livro do Apocalipse e do livro de Hebreus, que descreve o sacerdócio de Jesus no santuário. É como se os 4 evangelhos descrevessem aqui na terra, e Apocalipse e algumas partes de Daniel e Hebreus descrevessem o ministério de Jesus no céu. Mas quando Jesus morreu na cruz, aquele momento crucial que ele morreu e disse: está consumado, a gente não tem muita informação de quando ele foi para o céu, o que aconteceu. Mas tem um texto que eu creio ser ele real, não está na palavra de Deus, mas ele é um texto que me chama muita atenção. E eu queria que você agora fechasse a sua Bíblia, e eu vou colocar até um fundo musical aqui para você, e eu quero ler esse texto. Logo após a morte de Jesus, ele morreu e disse: está consumado. Ele ressuscitou e foi ao céu. O que aconteceu? Eu queria ler essa descrição para vocês, e eu queria que você concentrasse agora. Feche a sua Bíblia, o seu celular. Se você quiser fechar os olhos e imaginar, fique à vontade. Mas diz assim: depois da morte de Cristo, ele foi ao céu, e olha o que aconteceu. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão os querubins, os serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se agora congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara Deus e o seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão reunidos para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos para celebrar o triunfo e glorificar o Rei soberano. E a hora que Jesus chega, ele os detém. Eles estavam prontos para darem o grito de vitória, mas Jesus diz: ainda não, ainda não. Não pôde receber a coroa de glória e as vestes reais, mas ele entra na presença do Pai. Ele vai diante do Pai, mostra a fronte ferida, o atingido franco, os dilacerados pés.
ergue as mãos e apresenta os vestígios dos cravos, aponta para os sinais do seu triunfo e apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão, que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em que há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, havia-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso, cumprir a Cristo, amém, queridos? Nos dando salvação. Quando sobre a cruz soltar o brado, está consumado. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara, Jesus declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, Jesus diz para o Pai, estejam todos eles comigo. Amém, queridos? Ele reivindica a nós, a mim, a você, dizendo: eu quero eles comigo, eu quero eles comigo. Ouve-se então a voz de Deus, proclamando que a justiça está satisfeita, amém? E ele faz uma declaração para todo o universo. Ele declara diante das hostes, dos serafins, dos querubins, de todos os representantes de todos os mundos não caídos, ele declara: está vencido Satanás. Amém, queridos? Satanás é um ser derrotado. Ele não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus, sobre aqueles que colocam a sua vida diante do Cordeiro. Ele não tem nenhum poder. Amém? Por isso, nenhuma maldição, nenhuma simpatia, nada tem poder sobre os filhos de Deus, porque Satanás é um ser derrotado e já foi declarado diante de todo o universo que ele está derrotado. Ter medo por quê? Não vou querer enfrentar por mim mesmo, mas eu sou vitorioso por causa de Cristo, por causa do sangue dele. Por causa de Cristo, ele já é derrotado. Não podemos temer. Não podemos temer. Satanás está vencido, está derrotado Satanás. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos, são declarados justificados. Onde ele está, onde Jesus está, ali estará a sua igreja. Amém, queridos? Parece simples, mas é simples. É aceitarmos o Cordeiro. Ele vai fazer a obra, o querer e o efetuar em nós, em mim, em você. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam, os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem, com inexprimível alegria. Governantes, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostram-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais de alegre aclamação, dizendo o que está escrito no capítulo 5, verso 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Amém. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, o amor venceu, achou-se a ovelha perdida. O céu ressoa com dissonantes vozes que proclamam:
digno é o Cordeiro. Louvado seja Deus pela vitória em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós estamos nesse grande conflito entre o bem e o mal, estamos inseridos nesse grande conflito, mas Satanás já foi derrotado pelo Cordeiro. Você vai querer ficar ao lado de um ser derrotado ou ao lado de um ser vitorioso? Um dia eu estava com alguns amigos da igreja, num sábado à noite, com alguns membros do distrito que eu cuidava, lá no Paraná, e eram umas 11 horas da noite, 11h30, o ancião me ligou, dizendo: pastor, eu estou dando estudo para fulana, e ela está endemoniada, e eu preciso que o senhor vá lá para me ajudar. E quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica. E eu desliguei, estava com minha esposa, pegamos o carro e fomos até a casa do ancião, pegamos o ancião e chegamos em frente à casa dessa senhora. Estavam umas 15 pessoas na frente, familiares, amigos que estavam ali, com medo. E nós encostamos o carro um pouquinho distante e aí fizemos uma oração. Entregamos a nossa vida a Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a gente fica com medo, porque Satanás é acusador, ele vai querer te acusar. Mas quando eu peço perdão e vou em nome de Jesus, em nome do Cordeiro, não precisamos temer, queridos, não precisamos temer. E fomos, não pelas nossas forças, mas porque nós estávamos perdoados em Cristo, fomos em nome do Cordeiro. E chegamos lá, nós entramos na casa, aquelas pessoas estavam ali, fora, com medo, e você via aquela apreensão. E quando nós entramos, a senhora estava sentada numa cadeira assim grande, de balanço. A filha dela, a irmã dela, não me lembro, estava do lado. E eu cheguei, ela estava calma, aparentemente tudo normal. Comecei a conversar com ela, o ancião também, tudo normal. Falei, vamos dar uma volta na casa, para mim conhecer a casa e tal, de repente para ver alguma coisa. E fomos, não tinha nada demais, aparentemente tudo normal. E eu falei, olha, fulana, eu acho que está tudo bem, acho que não precisa da nossa presença aqui, mas vamos fazer uma oração, para a gente pedir a bênção de Deus. E quando eu falei, vamos fazer uma oração, eu estava do lado, ela se levantou. E ela começou a se debater, o demônio pegou ela, e aí eu empurrei ela aqui, e travei as mãos e o pé, e já veio o ancião e a filha dela, travaram ela e segurando, e ela se debatia numa força fora do comum. Ela se debatia, e eu disse para ela assim, repete comigo, repete essa oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Só essa simples oração. Mas ela não conseguia. Você percebia a luta entre o bem e o mal, literalmente. Esse grande conflito literal. Ela querendo balbuciar as palavras, e o demônio não deixava, e ela tentando e não deixava, e ela tentando. Passamos quase meia hora nessa luta. Repete comigo, eu insistindo, repete, nós orando, cantando, repete comigo, vamos fazer, vamos, Senhor Jesus, e ela tentava, e essa luta, e se debatia, até que depois de meia hora, ela conseguiu terminar a oração, e ela terminou: Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti. E quando ela conseguiu, com muito esforço, terminar, o Espírito saiu dela. E ela, como se tivesse acordado, perguntando algumas coisas, e nós explicamos o que tinha acontecido. Conversamos um pouco com ela, orientamos, e aí oramos mais uma vez e fomos embora. No domingo, isso era no sábado à noite, no domingo à noite eu estava pregando na minha sede, e quando eu cheguei, aquelas 15 pessoas que estavam lá na frente, os familiares, amigos,
estavam lá na igreja. Eu não tive tempo de conversar com eles e tal, eu preguei e fui para cumprimentá-los. E eles vieram como se eu fosse o Todo-Poderoso, né? E eles, agradecendo, eu falei, não tem nada a ver comigo. Sou pecador, sou falho como vocês. É através dos méritos de Cristo. É através do poder de Cristo. É Ele que nos torna vencedores. Tivemos a oportunidade de estudar a palavra com eles. E muitos dos familiares se tornaram membros da igreja, amém? Foram batizados. Nesta noite, queridos, eu tenho um apelo ao seu coração. Satanás é um ser derrotado. Satanás é um ser derrotado. Ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre aqueles que entregam a vida ao Cordeiro. Por isso essa insistência de você entregar a sua vida ao Cordeiro de Deus, de você vir para Jesus. Você vai ouvir uma música especial. A música que diz, é um convite mais uma vez. É para você enjoar de ouvir mesmo. E a música Vem para Jesus. E eu queria que mais uma vez você orasse a Deus, entregando a sua vida para Jesus. E se você tem o desejo de mais uma vez entregar a vida ao Cordeiro de Deus, que te dá a vitória em Cristo Jesus, enquanto você ouve essa música especial, a Gislene vai cantar, eu queria que você se colocasse de pé, se esse é o seu desejo. Ouça essa música especial, entrega a tua vida ao Cordeiro de Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, do que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. É este o momento de entregarmos a vida a Cristo Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer conosco, mas uma coisa é certeza: quando nós nos entregarmos a Cristo, nós vamos ser vitoriosos por Ele, pelo sangue dEle. Louvado seja Deus por isso. Por isso, vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida podes retomar sua força e seu vigor.
para depois. Para onde você vai? Para onde você vai? Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? É só ao lado dele que temos a vitória. É ele que nos torna vencedores. Eu quero que você saia desta noite com essa frase no coração: Satanás é um ser derrotado e ele não tem poder sobre a tua vida. Satanás é um ser derrotado e ele não tem poder da tua vida. E você vai pensar isso durante esse dia, próximo dia, amanhã. Mas eu queria fazer um convite especial. Eu queria fazer uma oração especial. Eu sei que todos nós precisamos da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Mas eu sei que tem algumas pessoas que estão estudando, estão conhecendo cada vez mais a verdade. E eu queria fazer uma oração especial por vocês. E eu queria citar o nome, eu queria que você viesse aqui à frente. E não sinta constrangido, eu gostaria que os pastores viessem aqui à frente para receber. Eu queria apenas fazer uma oração especial por vocês. Posso chamar? É o Gelson. Cadê o Gelson? Vem aqui à frente, por gentileza. É a Vera, o Amado, o Michel, o Jefferson, a Isabel, o Marcelo, a Nicole e a Andréia, e também o Irineu e família. Venham aqui, por gentileza. Podem ficar aqui ou aqui onde vocês se sentirem à vontade. Uns distantes. Por que eu chamei vocês? Porque eu sei que alguns de vocês estão estudando, conhecendo algumas verdades especiais da palavra de Deus. Alguns já conhecem, estão retornando, estão se fortalecendo cada vez mais nos caminhos de Deus. Eu queria fazer uma oração especial por vocês. Então vamos fazer o seguinte: vocês podem subir ali e eu fico aqui olhando para vocês e vou virar de costa para vocês, me permita. Até a gravação ali, depois vocês cortam. Ok, tá? Olhando nos olhos de vocês. E nós queríamos fazer uma oração especial. Como todos nós precisamos do poder de Deus, e nós vimos que Satanás não tem poder sobre a nossa vida quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus. Mas quando nós estamos caminhando ao lado de Cristo, quando Ele está vendo que a gente está tomando o caminho correto, o caminho certo, Ele vai tentar de tudo. Então eu quero orar a Deus para que Deus proteja de tal forma, para que vocês conheçam cada vez mais o caminho da verdade, o caminho da salvação em Cristo Jesus. E eu queria que os pastores ficassem aqui à frente, que tem um momento nós vamos orar pedir uma bênção especial sobre vocês, tá bom? Vou orar por vocês também, fiquem tranquilos, tá? Mas de uma maneira especial por eles. Então feche seus olhos, curve a sua fronte. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite especial e nós entendemos que estamos diante desse grande conflito entre o bem e o mal. E nós somos o teor dessa disputa. E Satanás tem intensificado a sua ira contra nós, aqueles que querem fazer a tua vontade, querem seguir a tua lei. Mas nós entendemos também que Satanás é um ser derrotado. E que aqueles que entregam a vida ao Cordeiro, eles são vitoriosos em Cristo Jesus. E nós nesta noite nos entregamos a Ti mais uma vez. Mas aqui na frente tem um grupo especial de pessoas muito queridas, que estão conhecendo, trilhando o caminho correto. E talvez Satanás vai tentar intensificar, talvez vai tentar fazer com que eles não venham amanhã, ou na quinta, para não escutarem verdades cruciais. Por isso que nós pedimos, e nós pastores levantamos as nossas mãos, para pedir uma proteção especial sobre eles, ó Pai. Coloque um campo de força para que nenhuma artimanha de Satanás venha sobre eles, ó Pai. Proteja, guarde, para que eles venham conhecer plenamente
a verdade do Teu Evangelho, ó Pai. Entregamos a vida dele em Tuas mãos, proteja nós também e toda a Tua igreja. Que possamos sair daqui certos de que Satanás é um ser derrotado e ele não tem poder sobre os filhos de Deus, ó Pai. Coloque isso no nosso coração, leva-nos para os nossos lares e traga-nos de volta amanhã para ouvirmos mais uma vez a Tua voz. Te pedimos por Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria que vocês, pastores, reafirmassem na vida deles, dizendo assim: eu vou estar ali cumprimentando vocês também, mas reafirmassem: Satanás não tem poder sobre a vida de vocês. Eu queria que vocês dissessem isso para eles, reafirmando isso. E você pode dizer também para a pessoa que está aí ao seu lado, e eu vou estar à porta cumprimentando e reafirmando isso no seu coração também. Pode dizer para eles aí também. Amém. Que bonita essa mensagem, não é? Você gostou disso? Quero dizer então que amanhã tem mais. E amanhã nós vamos ter uma festa, vamos ter uma linda festa batismal. Então você é nosso convidado também a participar.